Boa tarde, pessoal, e sejam bem-vindos. Eu sou a Natália Crespo, sou pós-doutoranda no curso de Meteorologia do IAG, e essa é a nossa terceira live da Feira Virtual da USP. Essa live hoje vai começar com uma palestra da professora Márcia Yamazoi sobre o tema o uso de satélites na meteorologia. No final dessa apresentação, a professora vai continuar aqui com a gente, junto com a meteorologista e doutoranda Paola Bueno, a engenheira ambiental e doutoranda Verônica Brandi, respondendo as perguntas de vocês. Então, vocês já podem começar a participar, enviando suas dúvidas sobre o curso ou sobre a palestra no chat do stand ou do YouTube. Bom, então agora eu convido a professora Márcia para começar a palestra dela. Professora. Obrigada, Natália. Então, eu vou começar a minha apresentação aqui. Só um segundinho, porque essas coisas sempre... Já está visível, né? Tá sim, professora. Então, bom dia a todos. Bem-vindos, né, a mais uma live da Feira USP As Profissões. A nossa ênfase é o curso de bacharelado em meteorologia e para incentivá-los um pouquinho, né, mostrar como que é essa área da meteorologia e o uso de satélites, eu trouxe esse tema para a nossa live de hoje. Então, eu limpei, né, agora a foto inicial que abriu essa palestra, justamente para mostrar uma constelação de satélites da NASA, né, que é chamada de A-Train. Então, são vários satélites, e como vocês podem ver aqui na figura, né, com espaçamento temporal muito pequeno entre eles. Então, tem entre o CloudSat e o Aqua, por exemplo, 30 segundos, entre o Calypso e o CloudSat, 15 segundos, e assim sucessivamente. Bom, e como vocês sabem, né, na verdade, bom, se não sabem, vão aprender agora, como qualquer ciência, meteorologia depende da medida cuidadosa e precisa de grandezas físicas. No caso da meteorologia, as grandezas físicas são, por exemplo, né, as variáveis meteorológicas, temperatura, umidade relativa, geralmente oriundas, né, de estações meteorológicas de superfície, como a gente pode ver aqui nesse mapa, né, as estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia, né, que são todos esses pontinhos azuis e verdes que aparecem aí nesse mapa, né? Só que a gente percebe, né, ignorando os outros países, mas se a gente se concentrar principalmente aqui na região amazônica, a gente vê que tem vários locais, por ser no meio da floresta amazônica, que são de difícil acesso, né? E como que são feitas essas medidas, né? Elas podem ser diretas, ou seja, você pega um termômetro e mede diretamente a temperatura do ar, nesse caso, a temperatura desse senhor aí, né? E as medidas também podem ser indiretas, né? Agora, em época de Covid, está muito comum o uso do termômetro digital no infravermelho, que, na verdade, mede a temperatura aqui do indivíduo, né? E, como a gente viu, né, a região amazônica, por exemplo, não é coberta de dados. E quando a gente vai para áreas remotas, por exemplo, nos oceanos, como a gente coloca estações meteorológicas aqui nos oceanos, ou nos desertos, ou nas regiões polares, né? Até nos oceanos existem até boias, navios que fazem essas observações, mas é muito mais difícil, né? Principalmente quando a gente pensa na manutenção. E é aí que entra a tecnologia de satélites para ajudar o meteorologista, certo? Bom, e como é que funciona? Como é que o satélite funciona? Bom, o satélite funciona a partir da medição de uma grandeza chamada radiação, que nada mais é que energia que se propaga na forma de ondas eletromagnéticas, né, como a radiação solar. Aqui é uma imagem do Sol, né,
do site da NASA, que até mostra o Sol, né, em plena atividade solar, né, com todos esses flares aqui, tá? Então, a radiação que a gente recebe, que é importante para a manutenção da vida aqui na Terra, é vinda do Sol, então, na forma de onda eletromagnética. E, na verdade, todos os corpos com temperatura acima de 0 Kelvin emitem radiação eletromagnética. Bom, o que é isso? O que é onda eletromagnética? Aqui eu vou tentar sintetizar, né, para explicar mais ou menos o que é. Estão vendo essas ondinhas aqui? Olha só. Lembra das aulas de trigonometria, senos e cossenos? É uma forma da gente modelar matematicamente como seria a onda eletromagnética ou a radiação eletromagnética, tá? E quanto menorzinha essa distância entre uma crista e outra, né? Quanto mais próxima a ondinha uma da outra, significa maior a energia envolvida. Então, a energia que a gente conhece, que é a mais perigosa, ou a radiação que a gente conhece, que é a mais perigosa, é o raio gama, né? E, óbvio, que toda vez que a gente fala, né, de uma bomba nuclear, a gente fica com medo, né, de estar numa explosão nuclear, justamente porque a radiação que uma explosão nuclear emite é a radiação gama, e que é extremamente energética, né? Ela pode ser maléfica no caso de uma bomba nuclear, mas a aplicação prática de hoje em dia, né, por exemplo, na tomografia, já é usada a radiação gama, né? Em segunda ordem, em termos de energia, a gente tem os raios-x, né? Quem viaja de avião já teve que passar, né, a bolsa, a mochila, a mala, né, naquelas maquininhas de raio-x no aeroporto, e que eles vão observar os objetos metálicos que a gente tem lá dentro, né? Também na medicina e odontologia, né? Então, aqui é um raio-x dos dentes, né? E vocês, acredito que já tenham tirado uma radiografia do dente ou radiografia do pulmão. Em geral, o que o técnico faz, né? Te protege as áreas que ele não quer radiografar, né? Se é a radiografia no dente, ele coloca o aparelho lá, te coloca um colete de chumbo e sai da sala, justamente porque para evitar que ele receba altas doses por ficar lá na sala, certo? Significa que raio-x ainda envolve energia muito perigosa para nós, né? E depois temos a região ultravioleta do espectro, que também ainda é bastante energética, e é a razão pela qual, né, quando a gente vai para a praia ou vai se expor ao ar livre, a gente recomenda o uso de protetor solar. Então, até essa região do ultravioleta, a gente diz que a radiação é tão energética que ela pode provocar efeitos ionizantes, né? Ionizar as moléculas, ou seja, arrancar elétrons e ionizar. Então, por isso que até essa região espectral, principalmente, né, até o UVB e UVA, ainda ela é uma radiação perigosa para nós, para os seres vivos em geral, não só para a espécie humana, também para alguns materiais pode deteriorar com excesso de radiação ultravioleta, né? E por isso que a gente recomenda que a gente evite, né, a exposição a esses 3 tipos de radiação. O próximo é a região do visível. Então, vejam que as cristinhas entre as ondas já reduziu bastante, e é a região em que nós temos detetores naturais, né, que são os nossos olhos, que enxergam todas as cores, a beleza dos arco-íris, dos fenômenos ópticos, de uma paisagem, um belo pôr do sol, né? Justamente porque enxergamos a radiação nessa região espectral, que é chamada de visível. A próxima região espectral é o infravermelho, né? Não sei se vocês já viram os vídeos offline, em que a gente fala, né, da câmera no infravermelho.
Então, um exemplo de aplicação são os óculos de visão noturna, né, que foram desenvolvidos um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, mas e depois usada muito para fins bélicos. Felizmente, a gente já tem o avanço tecnológico e a câmera no infravermelho ou os óculos de visão noturna são hoje aplicados para outra utilidade, por exemplo, para estudar, né, como esse videozinho está mostrando para vocês, o hábito noturno, né, de animais selvagens, né? Então, é um uso muito mais bacana do que aplicação bélica, não? E também no infravermelho é o controle remoto da televisão, tá? Quando vocês ligam a TV, vocês enviam um sinal de infravermelho que vai ligar e desligar a TV, tá? Então, aquele termômetrozinho que se usa, né, agora, principalmente em épocas de Covid, também mede, é um sensor que, na verdade, vai captar a radiação infravermelha do nosso corpo, que o nosso corpo emite, tá? Finalmente, a outra região espectral são as microondas, né, que é muito usada no forno de microondas e que é, inclusive, né, a mesma frequência, ou mesmo região espectral do Wi-Fi do celular, tá? Aí depois temos as ondas de rádio, tá? E, então, esse é o espectro eletromagnético, tá? Então, aqui de novo, né, uma foto no visível, que a gente enxerga com os nossos olhos, com os nossos detetores naturais, e aqui a mesma cena, só que usando uma câmera no infravermelho. E, em geral, a gente percebe que a câmera no infravermelho, ela responde muito a variações de temperatura, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a câmera infravermelha, como eu já tinha falado antes, né, assistam esse vídeo que está offline sobre a câmera infravermelha, a lei dos gases e a formação de nuvens. Então, quando a gente aplica, né, sensores em diferentes comprimentos de ondas ou diferentes frequências, né, a gente observa padrões diferentes da mesma cena, como a gente tinha visto no exemplo anterior. Então, aqui aqui já uma imagem a bordo de satélite, né? Aqui, então, olhando uma imagem que o satélite produz quando o sensor está localizado na região espectral do visível, aqui no infravermelho, né? Ao contrário daquela imagem anterior, aqui no infravermelho via satélite, quanto mais vermelho, significa que o topo da nuvem está muito mais frio, significa que a nuvem está muito mais alta na atmosfera. Se vocês viram a live da professora Raquel ontem, né, ela deve ter explicado isso para vocês, né? Que quanto mais alto, menor é a temperatura. Então, nuvens com altíssimo desenvolvimento vertical, que pode chegar até a estratosfera, vai ter temperatura de topo muito mais baixa. Então, é isso que essa imagem no infravermelho está mostrando. E, finalmente, existe um canal no satélite que a gente chama de canal do vapor d'água e que vai mostrar as regiões, né, na imagem em que a concentração de vapor d'água é maior ou menor, tá? E aí, né, para que o meteorologista vai usar? Né? Uma das aplicações é para analisar a quantidade de vegetação que tem na superfície, ou gelo, como mostra aqui nessa animação, né, em que, dependendo da época do ano, a vegetação vai ficando mais seca ou mais exuberante na época das chuvas, né? E com o solo seco, a gente sabe que a superfície interage diferente, né, a liberação de calor latente, calor sensível, eu acho que a professora Raquel também falou, né, e também riscos de incidência de incêndios florestais, né, como a gente vai ver no próximo vídeo, no próximo slide, mas eu quero também falar, né, que as propriedades de superfície também são importantes para a gente determinar o balanço de energia na superfície. Então, esse monitoramento, né, da superfície é importante
E o satélite é uma ferramenta muito bacana para te dizer, né? A exuberância da vegetação, ou quão verde ela está, ou quão seca ela está, né? E a variabilidade sazonal, como a gente vê aqui. Então, como eu tinha falado, né, das queimadas, eu dei um zoom aqui na África só para a gente não gerar muita polêmica, né? Mas então, todos esses pontinhos vermelhos indicam focos de queimada, tá? Então, olha só o ciclo sazonal, né? Acontece muito aqui na borda entre o deserto do Saara, mesmo dependendo da época, né? Porque a parte norte está mais concentrada no hemisfério norte, a parte sul no hemisfério sul, então a gente vê a sazonalidade, né, da estação de queimadas entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. E se a gente tivesse ampliado para o globo todo, a gente vai ver que as queimadas acontecem no globo todo, né? Vocês devem ter acompanhado no noticiário todas as queimadas que aconteceram recentemente na Sibéria, né? A Califórnia é outra região que sempre queima, e infelizmente no Brasil também, né? E por falar em queimadas, não sei se vocês se lembram, né, daquele evento de chuva negra que aconteceu aqui em São Paulo, né, no dia 19 de agosto de 2019, em que a chuva aqui em São Paulo foi escura, né, e assustou muita gente. O dia também escureceu muito rápido. Às 3 da tarde já não tinha luz do sol, né? Bom, a minha animação agora funcionou. Então, nessa animação eu tento mostrar para vocês, né, que, na verdade, foi o encontro de uma frente fria que vinha pelo sul, olha o sistema de nebulosidade aqui se propagando, não sei se vocês conseguem ver com resolução, né, que as manchas um pouquinho mais acinzentadas se tratam justamente de fumaça, de queimadas que estavam acontecendo tanto na região amazônica, quanto no Brasil Central, quanto na Bolívia, né, e juntou com a massa de ar que vinha do sul, né, junto com uma frente fria, e fez com que essa fumaça se deslocasse aqui, né, para a região sudeste, causando aquela chuva negra que assustou muita gente aqui em São Paulo. Não sei se vocês são uns dos que se assustaram com aquele evento, né? E quando a gente usa diferentes canais ou diferentes comprimentos de onda, a gente consegue extrair informações mais detalhadas. Então, por exemplo, olha só, aqui nessa animação a gente observa, né, em vermelho que tem a maior concentração de fumaça, tá? Em amarelo, a concentração de fumaça vai diminuindo, né? E a gente percebe, então, né, que a concentração maior realmente está na parte mais norte e oeste, né, da América do Sul, e uma hora ela se desvia aqui em direção ao sudeste, né? E como eu falei, né? Mesmo na África, olha só, estavam acontecendo queimadas e também estavam sendo transportadas aqui em direção ao Oceano Atlântico, né? Então, essas duas fontes de fumaça, por causa de queimadas, diga-se de passagem, acabaram se encontrando no meio do oceano em algum momento e se misturando, né? Porque é muita fumaça mesmo, tá? Natália, eu queria sua ajuda agora. Você pode abrir seu microfone? Eu Claro. queria sua ajuda para te perguntar o que é que você enxerga nessa imagem, né? Eu vou já adiantando que essa imagem foi obtida num experimento que aconteceu aqui no Brasil, em 1995, acho que a maioria de vocês nem tinha nascido ainda, em que um avião da NASA veio para o Brasil justamente para começar a estudar as queimadas aqui no Brasil, tá? Então, aqui é uma imagem que foi tirada em Cuiabá, no dia 25 de agosto, e na banda ou no canal de 500 nanômetros, região do visível. O que você enxerga aí, Natália? Conta para a gente. Bom, a gente consegue ver, no visível, né? Isso. A gente consegue ver uma
Assim, eu tenho que dizer que eu não sou especialista em satélites. Não sei se a Paula Tranquilo. poderia falar. Por isso que é chute. O que você acha que tem aí nessa imagem? Bom, se O teve que queimada, destaca aos olhos? provavelmente é uma nuvem de fumaça, né? De queimadas. Tá certo? Então, todo esse branco aqui, né, essa camada branca, representa a fumaça. Tinha uma queimada bem aqui e a gente vê que ela está se dispersando. E olha que legal quando eu mudar. É o mesmo sensor que estava no avião, só que agora eu vou mudar a frequência, o comprimento de onda, ou o canal. Agora, aquele canal era no visível em 500 nanômetros, agora eu estou no canal de 1.500 nanômetros aproximadamente. E agora? O que aconteceu? Agora a gente não consegue ver a fumaça. Tá vendo? Olha só que bacana, né? Então, se eu quero estudar propriedades da superfície, eu vou escolher um canal, uma frequência em que a atmosfera interaja bem pouco com a radiação, né? Com a onda eletromagnética, tá? Então, aqui nessa cena, nesse canal de 1501, a atmosfera e a fumaça, principalmente, né? Ficou totalmente transparente, ficou totalmente invisível, e agora eu consigo estudar detalhes da superfície, tá? E aqui, juntando três canais, o azul, o vermelho e o verde, justamente para simular como é que os nossos olhos enxergariam a mesma cena se nós é que estivéssemos lá a bordo do avião. Então, dá para ver, né, que tem muita região verde, na verdade que tinha, né, era em Cuiabá em 1995, tem uma área grande aqui desmatada, justamente porque a cidade, né, a área urbana de Cuiabá fica para cá. Então, essa queimada, olha só, está sendo justamente transportada para essa região a sudoeste, da sudeste, né, de onde ocorreu a queimada. Então, aqui fica muito mais nítida, né, a fumaça. Obrigada, Natália. E falando em fumaça ou material particulado, eu acho que vocês também já viram, se não viram, né, olhem lá o vídeo da Verônica e do Rubens, que eles discutem o que é o material particulado, né, o perigo que o material particulado pode trazer à saúde humana, e nessa animação a gente vê, né, diferentes fontes de material particulado, cuja grandeza, nesse caso, é a profundidade óptica do aerossol, mas eu não vou entrar em detalhes para definir o que é essa grandeza, mas a gente vê, né, que as regiões com maior vermelhidão acontecem, dependendo da época do ano, ó lá, setembro, outubro, aqui na região amazônica, por causa das queimadas, né? Aí depois, dependendo da época do ano, olha só, a poeira do deserto do Saara sendo transportada em direção ao Atlântico. Não sei se vocês também acompanharam na mídia, né, que houve um evento bastante importante no finzinho de junho, comecinho de julho, né, levando fumaça para a região do Caribe. A gente também, às vezes, dependendo da época do ano, a gente recebe poeira aqui na região da Amazônia. Existem estudos indicando que essa poeira em escala geológica é uma importante fonte de nutrientes para a Amazônia, né, e também a gente vê em outras partes, China, Índia, né, as regiões de poluição ao redor do globo, tá? E falando em poluição, né, essa imagem também é produto de satélite, tá? De um satélite europeu, e mostra o poluente NO2, né, que é um precursor de ozônio. Ozônio também é um poluente tóxico, né, aqui embaixo para a gente, é um poluente, né, e aqui mostra várias imagens em diferentes épocas da região do estado de São Paulo. A região metropolitana de São Paulo está aqui, e quanto mais vermelho, significa que maior é a concentração do dióxido de nitrogênio na atmosfera. Então, as imagens de cima foram coletadas em 2019, de 25 de fevereiro até 23 de março de 2019, então o cenário, né, da concentração de dióxido de nitrogênio na troposfera,
e depois aqui de 24 de março a 20 de abril, né? Então, a gente vê que estava realmente mais poluído, né? E aqui, já em 2020, né, na mesma época, né, que em 2019, de 25 de fevereiro a 23 de março, só que deste ano de 2020, antes da pandemia e do lockdown, ou seja, do distanciamento social, né, que foi implementado, né, aqui no Brasil. Tudo bem que é parcial, mas olha o que acontece com a concentração do dióxido de nitrogênio durante o lockdown parcial, né? Então, as manchinhas vermelhinhas que a gente via, né, principalmente em março de 2019, em fevereiro e meados, né, e a segunda quinzena de março de 2020, né, que as concentrações eram mais altas, né? Já durante a pandemia, essa concentração caiu bastante, né? Então, mostrando também a importância do uso de satélites para estudar a qualidade do ar. E, além disso, né, o meteorologista também, como eu tinha falado, né, colocar boias, colocar estações meteorológicas sobre o oceano é bastante complicado, né? Então, a partir de imagens de satélite, a gente consegue estimar, né, obter a temperatura da superfície do mar. Nessa animação, a gente vê, né, anomalias da temperatura da superfície do mar, na verdade, né, do inglês, eu deixei em inglês, né, SST é Sea Surface Temperature, então, temperatura da superfície do mar. E mostrando, então, por exemplo, o meteorologista se importa bastante nessa região, né, região de El Niño e Laninha, que é um evento, né, que causa variações meteorológicas em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, né? Época de El Niño, todo mundo fica meio receoso, porque ou pode causar muita chuva, principalmente no sul, ou secas em outras regiões, né? E o local que o meteorologista sempre fica de olho, também aqui na região, né, do Atlântico Tropical Norte, porque é uma região super importante, né, que se a temperatura superficial da água tiver acima de um limiar, né, de um certo valor, pode ser uma condição favorável para a gente formar os furacões, né? E, então, por isso que é super importante também para o meteorologista monitorar a temperatura da água, né, da superfície da água do mar, tá? E por falar em furacão, né, aqui outra animação mostrando, né, o deslocamento de um furacão lá na costa leste dos Estados Unidos, né? Já passou pelo Caribe e está adentrando o continente norte-americano, né? Lá nos Estados Unidos, tá? Bom, e o bacharelado em meteorologia, né, nesse curso de bacharelado em meteorologia, vocês vão ver, né, numa disciplina e vão aprender todos os conceitos básicos para entender, né, as leis físicas que governam, né, a radiação, né, os modelos ou os conceitos básicos, né? E também aprender e entender como é que acontece a interação entre a radiação e a matéria. Bom, é isso, eu vou parar aqui um pouquinho a minha apresentação para ver se vocês têm algumas dúvidas, né, que eu possa ajudar a esclarecer aí, tá? Então, eu vou parar aqui e abrir para as meninas lá. Muito bem, professora, obrigada pela tua palestra. E agora nós vamos dar, então, seguimento às dúvidas. Lembrando também que vão participar dessa sessão as doutorandas Paola e Verônica, que agora estão no curso de pós-graduação no IAG. Nós temos algumas perguntas do chat. Marcelo, a gente recebeu a tua questão, mas primeiro a gente vai responder algumas perguntas relacionadas à apresentação da professora, e aí depois nós vamos falar mais sobre o curso e responder a tua pergunta, tá?
Bom, vou começar então com a pergunta da Caroline Lopes. Ela pergunta, professora, por que os satélites possuem um espaçamento tão pequeno entre eles? Então, justamente porque às vezes é muito difícil você embarcar todos os sensores que você tem interesse num único satélite, porque o satélite ficaria muito pesado, e às vezes você quer espaçar justamente para ver algumas nuances diferentes, né? Então, um satélite atrás do outro, com o menor tempo possível entre eles, vai garantir que você esteja monitorando o mesmo fenômeno, tá? Então, se você quer estudar uma nuvem, então um satélite vai enxergar alguma particularidade, outro satélite vai estudar, por exemplo, o perfil vertical de hidrometeoros dentro da nuvem, o outro foca mais em topo da nuvem para estudar o balanço de energia, tá? Não sei, espero ter respondido. Exatamente. E a gente também tem os satélites de órbitas diferentes, né? Exatamente. Então, aí eles, em conjunto, eles ajudam, então, a ter observações mais precisas, né? Sobre determinada região, órbita polar, órbita equatorial, enfim, geoestacionários, né? Isso. Uma outra pergunta da Júlia, ela pergunta como que é calculado o índice ultravioleta que vemos nas previsões do tempo. Tá, na verdade, o índice de ultravioleta, ele é determinado, né, por o que a gente chama de ultravioleta eritematoso, ou seja, é a região espectral do ultravioleta e com a curva que simula, né, com a absorção pela superfície da pele, né, e que pode causar os diferentes danos, vermelhidão, bronzeamento, até queimadura. Então, primeiro você mede com esse instrumento, é um radiômetro dedicado a medir a radiação nessa região espectral, ou seja, a região espectral que simula o que a superfície da pele absorve, e aí, dependendo dos níveis de radiação nessa região espectral, para facilitar a compreensão do público leigo, se gerou esse número inteiro que se chama de índice ultravioleta. Então, quanto menor esse número, significa que menos radiação nessa região espectral chegou aqui embaixo, né? Então, é super tranquilo você se expor ao sol, né? Ficar exposto lá fora, realizando suas atividades físicas. Conforme o índice aumenta, vai se tornando, né, médio, alto, extremamente alto, significa que aí sim você tem que se proteger da radiação solar e evitar mesmo a exposição, né? Por isso que os dermatologistas em geral recomendam que você tome radiação solar, porque é importante para sintetizar a vitamina D, mas, né, que é importante para a formação de ossos, etc., mas que tente se limitar ao horário antes das 10 da manhã ou após as 4 da tarde, para não ficar exposto a esses índices ultravioleta tão altos, né? E vou aproveitar a carona aqui, falar que mesmo quando está nublado, vocês precisam tomar muito cuidado com essa exposição. As pessoas pensam, está nublado, eu posso... As nuvens, quando o céu está totalmente encoberto, realmente vai reduzir bastante, né? Mas principalmente quando você tem aquele cenário de céu parcialmente encoberto, na verdade, dependendo da situação, você pode até ter um aumento da radiação ultravioleta por um processo que a gente chama de espalhamento de radiação, tá? Espero ter... Perfeito, professora. Bem completo. Quem nunca ficou vermelha com céu nublado, não é mesmo? É verdade. Muito já. Bom, nós temos outra pergunta da Caroline. Ela pergunta se tem alguma região do espectro que também afeta os animais e plantas. Então, o ultravioleta é sempre danoso, inclusive, voltando para a Covid, né, existem até instrumentos ou equipamentos dedicados à desinfecção, em ônibus principalmente, material hospitalar, que usa radiação ultravioleta. Então, essa é a região espectral, né, que em geral é danoso, ou mais energético, né, raio-x, raio gama. Com certeza, toda essa faixa que a gente chama de radiação ionizante é perigoso, tá?
também para plantas, também para animais. Bom, nós temos uma pergunta do Marcelo. Ele pergunta se drones podem ser usados para obter dados em áreas remotas. Com certeza pode ter, né? Inclusive já tem projetos, né, que pretendem usar drones para estudar o vigor da floresta amazônica, né? Obter informações de como está a folhagem, né, da floresta amazônica, como que está a biomassa na floresta amazônica, tá? Então, sim, é possível. O problema, a vantagem do drone é realmente você conseguir varrer uma área e ter mais detalhes, né, óbvio. A desvantagem é o tempo, né, que às vezes é curto, 20 minutos de autonomia, que é o que dura, em geral, uma bateria. Óbvio que vai depender da carga, quanto mais carga, então o consumo de energia vai ser maior, né? E a outra desvantagem, a vantagem é que você tem detalhes, a desvantagem é que a área que você consegue estudar não é tão grande, né? Bom, acho que agora até daria para você enviar um drone sem estar o operador lá embaixo perto, né? Eu acho que já tem tecnologia de drone realmente autônomo, até controlado mesmo à distância, né? Uhum. Acho que também é interessante quando você quer fazer perfil vertical, né? Porque antigamente era feito com um balão meteorológico e é muito caro e aí você ainda perde o balão, né? E aí com o drone você consegue fazer essa medida em diversas alturas, né? Bem colocado, Verônica. Principalmente se você está em baixos níveis, né? Porque dependendo da... Bom, com o avanço da tecnologia, óbvio que acho que até os drones espiões aí de uso, sempre o uso militar, né? Infelizmente, talvez já tenha até drone que vá até mais alto, né? Mas, em geral, os drones comerciais disponíveis vão até, no máximo, a 3.000 metros de altura. Então, se você quer detalhar o perfil vertical até essa altura, você até consegue usar o drone. Agora, quando você quer alturas mais altas, aí você tem a limitação, né? Aí não substitui o balão meteorológico, né? Mas legal, Verônica, obrigada pela complementação. Nós temos mais duas perguntas, uma da Mia e da Viviane, que são muito parecidas. Elas gostariam de saber, elas falaram que as imagens de satélite são muito legais, e elas querem saber onde que elas podem acessar. Se tem algum site? Tem o site tem, assim, se você quer manipular dados em si, ou só visualizar, né, se for só visualizar, tem World View da NASA. Se depois, eu acho que é melhor colocar no chat, né? Depois que terminar a apresentação, tá? Vocês conseguem visualizar todos esses produtos que eu mostrei lá da fumaça que veio da Amazônia para a região sudeste. Aquilo eu tirei de lá. Que mais que dá para ver? Concentração de CO, ozônio, tá? Dá para visualizar lá. Quando você quer baixar, aí você precisa, dependendo do site, você precisa se cadastrar. Outra fonte de imagens de satélite que a gente usa bastante é lá no CPTEC, no INPE, né? Lá também tem um banco de dados que você pode visualizar, né? Se você quer uma base de dados muito grande para manipular, aí é outra história, tem que solicitar, né? Mas se for para visualização, o site do CPTEC é bem bacana. Lá tem as imagens a cada hora, né? Cada meia hora. Então, agora com o GOES 16, acho que até 15 minutos, né? Inclusive, professora, eu gostaria de complementar, falar que na meteorologia, a previsão do tempo, o satélite ele é muito utilizado para a questão das massas, deslocamento de massas de ar e a questão dos ciclones, por exemplo, o furacão, como tu mostrou, né? Então, a partir do desenvolvimento dos satélites, a gente conseguiu maior precisão, né? Tanto para previsão, né? Visual, o meteorologista vendo,
principalmente a questão da nuvem, né? Então, a gente consegue ver se uma nuvem é baixa, uma nuvem é alta, e é deslocamento de massas de ar. Então, os satélites são muito utilizados de forma geral na meteorologia, como a professora mostrou, tanto para previsão quanto para poluição, enfim, é isso aí. Verdade, isso porque a gente não acha que não vai ter tempo de falar de tudo, né? Toda essa história da floresta amazônica, né? Os ciclos de carbono, o ciclo hidrológico, o uso de imagem de satélite está presente em vários desses estudos. Uhum. A gente tem mais uma pergunta aqui da Gabriela, e depois eu vou passar para a pergunta do Marcelo. Como um meteorologista pode trabalhar com satélites no Brasil? No Brasil, bom, depende do que você quer. Se você quer desenvolver produtos, né? O INPE é um lugar, aqui nas universidades que fazem pesquisa, né? Agora, se for como a Natália acabou de falar, qualquer instituto de previsão meteorológica com certeza vai usar a imagem de satélite para complementar, né, a saída do modelo, para ajudar na previsão do tempo, né? Agora, se for para gerar produtos, em geral são institutos de pesquisa, como o INPE tem o índice ultravioleta, que na verdade foi de um aluno de doutorado aqui do IAG que começou a produzir esse produto, hoje ele é operacional lá no INPE, né, e usa imagens de satélite para gerar esse índice ultravioleta, por exemplo. Uhum. Bom, eu vou... Acho que respondeu bem, professor. Eu vou passar para a pergunta do Marcelo, que é a questão do mercado de trabalho do meteorologista. Sim. Ele gostaria de saber se o mercado está saturado, ou se tem perspectivas no mercado, se precisa desse profissional, né? Se há necessidade de ter esse profissional no mercado. Eu acredito que ainda está em expansão, mas eu vou deixar as nossas meteorologistas responderem, né? Principalmente a Paula, que está no mercado, né, Paula? Eu acho que hoje em dia o meteorologista tem ganhado ainda mais importância no mercado, e como a gente está vendo, tem muitos extremos acontecendo, né? Principalmente aqui na cidade de São Paulo, quem é de São Paulo sabe que quando chove forte tem muito alagamento, então tem muita perda material com isso. Então, o meteorologista começou a ser solicitado até mesmo em empresas de seguro por causa disso. E até mesmo a matriz energética do Brasil, ela é muito voltada em energia renovável, que vem ou do vento, ou do sol, ou da chuva que cai nas represas, né? Então, o meteorologista ele é muito demandado nesse mercado de energia, além, claro, da famosa previsão do tempo. Mas toda a questão ambiental, o meteorologista está envolvido. Exatamente, a qualidade do ar, recursos hídricos, né? Lembrando que a nossa matriz energética é principalmente ainda baseada em hidrologia, né? Em hidrelétricas, né? Uhum. Bom, por enquanto não temos mais perguntas, professora. Acho que a gente pode mostrar, né? Falar das empresas, né? Que dá os exemplos para o pessoal ver. Tá, então vamos lá. Então, na verdade, antes de falar das empresas em si, né, vou falar um pouquinho do curso de meteorologia que é oferecido aqui no IAG da USP, né? Primeiro, definindo o que é meteorologia, né, a ciência que estuda os processos atmosféricos e suas interações com a superfície terrestre. Superfície pode ser, né, vegetada ou não, área urbana ou não, né? Então, na meteorologia, a gente vai precisar de conhecimentos sólidos em física, em matemática e computação, né? Como a gente viu, a meteorologia também envolve muito o uso de dados, então a computação é super importante para tratamento de dados, né? A computação também vai usar, né, os conceitos da matemática, o equacionamento da matemática para resolver os modelos e para avançar os modelos no tempo, e óbvio que toda essa construção matemática requer,
né, como eu falei antes, dos conceitos físicos envolvidos, né, como é que, por exemplo, como eu falei, a radiação interage com a matéria, como é que você forma uma nuvem, né, as leis termodinâmicas, as leis dinâmicas da atmosfera. Então, a gente precisa desse conhecimento sólido nessas 3 áreas. E lembrando também que, dependendo da área específica que você vai, a meteorologia é muito mais multidisciplinar que isso, envolve profissionais da saúde, envolve biólogos, quando você quer estudar a interação entre a biosfera e a atmosfera, a química da atmosfera, quando você quer estudar poluentes, então química é importante, né? Então, mostrando que a meteorologia é uma ciência, mas é uma ciência com base principalmente em física, matemática e computação, mas que também tem as suas multidisciplinaridades, dependendo da área específica que você quer. Então, o meteorologista é aquele cientista que se especializa, né, em algum aspecto da atmosfera, e, como cientista, ele vai usar os princípios físicos e científicos, né, para observar, para entender, para explicar, ou até prever como é que a atmosfera funciona e como que ela vai afetar a Terra em si e todos os seres, né, que estão nela. E o que faz um meteorologista? Então, aqui a gente lista vários exemplos, a gente sabe, né, que acho que a maioria da população só pensa em previsão do tempo, mas não é só na previsão do tempo que o meteorologista pode atuar, na verdade, em geral ele está nos bastidores, né, ajudando os apresentadores da TV, do rádio, principalmente na TV, eles estão nos bastidores, e nos rádios, sim, a gente tem mais meteorologistas empregados, né? Nós temos vários egressos nossos na Climatempo, na Somar Meteorologia, acho que quando vocês ouvem rádio, em geral, são essas 2 empresas que nos rádios se fala, né? Também na mídia impressa, internet, como eu falei que a gente manipula, o meteorologista manipula, né, uma quantidade de dados gigantesca, então ele pode atuar na área de ciência de dados, ele vai emitir relatórios, seja para empresa privada, né, ou laudos técnicos, né, para governo, para empresa, num acidente, numa construção que querem fazer em algum local, né, faz atendimento ao público, trabalha muito com pesquisa e desenvolvimento, né, tecnológico, pode trabalhar no desenvolvimento de equipamentos, né, a gente falou de satélites, então um meteorologista que conhece como é que determinado gás interage em qual região espectral, então um meteorologista é um cientista bastante interessante nessa área de desenvolvimento de equipamentos para satélite, né. Óbvio que ele não vai desenhar ou desenvolver a peça em si, mas ele vai ajudar na discussão do que se quer medir e qual frequência ou comprimento de onda seria ideal medir se você determinado ou constituinte da atmosfera ou propriedades de superfície. E óbvio também que pode trabalhar no desenvolvimento de softwares e aplicativos, né? Não sei se vocês já ouviram falar do SOS Chuva, que é um aplicativo que usa radares, né, para saber se vai chover ou não, ou se a chuva está se deslocando ou não para onde você está, né? Essa é uma profissão regulamentada, ou seja, que tem um conselho regional, né, a meteorologia está junto com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, tá? E onde que ele trabalha? Então, aqui tem uma lista enorme, né, de órgãos governamentais aqui do Brasil, né, a gente falou bastante do INEMET, né, quando a gente falou das bases de dados, o INPE é outro órgão governamental, bom, aí a gente está falando, né, das queimadas, do desmatamento na Amazônia, então vocês estão percebendo, né, o INPE bastante na mídia, por causa do desmatamento.
né? Então, e que usa satélites, né? Então, os produtos DETER e PRODE do INPE para análise de desmatamento. Tem o CEMADEM, que é mais focado em desastres naturais, né, a ocorrência de eventos extremos e também de curto prazo. Tem a CETESB, né, na qualidade do ar, tá certo? Que estuda, né, a qualidade do ar, poluentes e assim por diante, né? Em empresas privadas, né, aqui também a lista é gigantesca, né, como eu tinha falado antes, a Somar Meteorologia, Climatempo, que são dedicadas a fazer previsão do tempo, né. Existem outras empresas, a Zeus, por exemplo, que faz previsão para fazendeiros, ou seja, muito voltada para agricultura. O Tempo OK é para esportes, né, e assim sucessivamente, né, para geração e distribuição de energia, né, como a Vale, a Petrobras, ou a Eletropaulo no sentido de energia elétrica. Existem distribuidoras de energia, bancos, né, de investimentos, como são as listadas aqui embaixo. A Paola falou de seguradoras, né, quando você pode fazer um seguro, porque o clima não pode ser desfavorável e você pode perder a safra, por exemplo, então na agricultura, né, para distribuição de energia também. A Obeco, que é empresa que vende, né, instrumentos meteorológicos, equipamentos meteorológicos, e órgãos governamentais internacionais, né, a NASA emprega, tem a NOAA, que é a Agência de Atmosfera e Oceano americana, tem o similar da NASA na China, no Japão, que é a JAXA, na Alemanha, tem a da Inglaterra, né, que é o Met Office, Meteor France na França, aqui do Reino Unido, né, a ECMWF, e empresa de satélite, né, europeia, EUMETSAT, tá? Então seria o equivalente da NASA na Europa, tá? Então envolve vários países europeus. E também empresas privadas internacionais, a Vaisala e a Campbell, né, são empresas que produzem instrumentos meteorológicos e vendem instrumentos meteorológicos. A IBM gera modelos, né? A Earth Networks também é uma empresa de instrumentos meteorológicos, e tem as de previsão, né? Weather Channel, AccuWeather e assim por diante, tá? E por que estudar aqui no IAG, né? A meteorologia do IAG, né? Porque, em geral, o nosso corpo docente, ele envolve pesquisadores que têm renome nacional e internacional, né? Os docentes do departamento e os alunos de pós-graduação publicam bastante, né? Então, trabalham na pesquisa científica, tem muitas publicações. Então, são vários laboratórios dedicados a muitas diferentes áreas, desde dinâmica da atmosfera, como a gente vê, interação entre a atmosfera e o oceano, entre a atmosfera e a biosfera, a parte de radiação, física de nuvens, aspectos da hidrometeorologia e assim por diante, tá? Eu não vou detalhar toda aqui os laboratórios de pesquisa do IAG, mas vocês podem depois pesquisar, né, na página com mais detalhe o que cada laboratório faz, tá? O curso de meteorologia é o único do Brasil que, em geral, recebe esses, né, 5 estrelas do Guia do Estudante de melhor universidade do Brasil, tá? Do curso de bacharelado em meteorologia. A gente tem uma estação meteorológica que já está em funcionamento desde 1932. Vocês, se optarem pelo curso de graduação em meteorologia, vão ter disciplinas, né? Então, vão lá para a estação meteorológica que fica lá no Parque Cientec, na Água Funda, do lado do zoológico, e vocês vão aprender como fazer análise
leitura de instrumentos meteorológicos, então como se faz a medida da temperatura do ar, vão aprender a visualizar nuvens, a observar nuvens, aprender os diferentes tipos de nuvem, nuvem baixa, nuvem cúmulos, né? E além do aprendizado no curso, né, como eu falei que é uma estação de longo prazo, já tem mais de 86 anos, 87 anos de vida, né, a base de dados de todo esse tempo, né, está acontecendo até hoje, desde aquela época até hoje, então é uma base de dados riquíssima, que a gente consegue estudar como é que o clima da cidade de São Paulo está variando com o tempo, né? Então, o nosso curso de meteorologia, ele foi criado em 1977, a duração ideal é de 10 semestres ou 5 anos, e o nosso curso aqui já formou mais de 250 meteorologistas, tá? E aqui está dito que as aulas são ministradas principalmente por professores do IAG, né, que é o nosso instituto. Vocês também, quem fizer meteorologia, vai poder fazer disciplinas no Instituto de Física, no Instituto de Matemática e Estatística, também são oferecidos cursos no Instituto Oceanográfico, e claro que uma vez dentro da USP, vocês podem fazer disciplinas, inclusive em outras unidades, né, dependendo muito do interesse de vocês, tá bom? Então, eu só estou concentrando aqui nas principais unidades, né, institutos nos quais o meteorologia no bacharelado vai ter aula. Então, é isso que eu tinha para falar. Né, e se vocês quiserem mais informações antes de finalizar, né, tem os canais no Instagram, no WhatsApp e a página aqui que eu falei que vocês podem também ter mais informações. É isso. Obrigada pela atenção. Obrigada, professora. A gente tem mais uma pergunta do Carlos. Nós temos 3 minutos. Ele pergunta se a área da meteorologia aeronáutica possui um bom mercado de trabalho atualmente. E também pergunta se os aeroportos nacionais e internacionais contratam muitos meteorologistas anualmente. Anualmente eu não sei, não saberia responder, né? Mas como eu mostrei a Infraero, ela costuma contratar, né? Como o mercado está um pouquinho, né? O Brasil está em recessão, eu não saberia dizer como é que está o mercado agora. Não sei se a própria Natália ou a Paula querem acrescentar. Em questão da Infraero, por exemplo, é por concurso público, né, que você tem que entrar. Então, já faz algum tempo que não tem aberto concurso para esse local, né. Em relação a aeroportos internacionais, eu não sei dizer se eles contratam muito anualmente. Sabe alguma coisa, Paola? Eu também não sei dizer. Não sei se é por concurso público ou se eles contratam alguma empresa especializada. Vamos ficar te devendo essa resposta precisa. Bom, mas chegamos no final, então, da nossa live. Falta um minutinho para a gente terminar. Agradecemos a todos vocês que participaram, enviando as perguntas e assistindo. Hoje, às 3 horas, vai ter a nossa próxima live, tá? Nesse mesmo canal. E se vocês tiverem mais dúvidas sobre meteorologia e não deu tempo de perguntar, manda mensagem para a gente no Instagram, que o Instagram está de plantão respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Tem a página do Vem Pro IAG e também tem o WhatsApp, tá? Então, esperamos vocês na nossa Semana de Recepção dos Calouros de 2021. Obrigada. Obrigada, gente.